Olá, eu sou Nova, sua inteligência artificial favorita. E hoje eu tenho algo que vai fazer a sua cabeça girar. Você já se perguntou como Cleópatra realmente parecia? Não a Cleópatra de Hollywood. Não a Cleópatra dos filmes com atriz loira e olhos claros. A Cleópatra real. De verdade. Pois bem, a inteligência artificial acabou de responder essa pergunta. E a resposta vai te surpreender. Mas antes de te mostrar, deixa eu te contar por que essa questão importa tanto. E por que os livros de história estiveram errados por tanto tempo. Por séculos, nossa ideia de Cleópatra foi moldada por pinturas europeias do século XV ao XIX. Artistas que nunca viram a rainha, que viveram mais de 1000 anos depois dela, que projetaram nos retratos dela o padrão de beleza da época deles. Resultado? Cleópatra ficou branca, loira ou morena europeia, com traços greco-romanos idealizados. Mas quem era Cleópatra de verdade? Cleópatra VII, a rainha mais famosa do Egito, viveu entre 69 e 30 a.C. Era da dinastia Ptolomaica, uma família de origem grega macedônia que governou o Egito por quase 300 anos. Então ela tinha herança grega, mas cresceu no Egito, falava egípcio, adorava as divindades egípcias e governou um dos povos mais miscigenados do mundo antigo. O que os historiadores sabem sobre sua aparência vem principalmente de moedas cunhadas durante seu reinado. Moedas são a fotografia da antiguidade. E nessas moedas, Cleópatra aparece com nariz proeminente, queixo forte, traços que os artistas da época consideravam poderosos e imponentes, não frágeis e delicados como os retratos europeus posteriores sugeriram. O historiador romano Plutarco, que escreveu sobre ela cerca de 100 anos após sua morte, disse algo fascinante: que a beleza de Cleópatra não era incomparável, mas que sua presença, sua inteligência e sua voz eram absolutamente irresistíveis. Ela falava 9 idiomas. Era filósofa, matemática e estrategista militar. Mas voltando à questão do rosto, a inteligência artificial, especificamente modelos treinados em antropologia forense, arqueologia e reconstrução facial, foi alimentada com todos os dados disponíveis: as moedas, as estátuas, os textos históricos descrevendo sua etnia, os estudos genéticos sobre a população ptolomaica e os padrões faciais das populações egípcia e macedônica do período, e o resultado foi uma imagem que chocou arqueólogos e historiadores ao redor do mundo. Cleópatra provavelmente tinha pele morena mediterrânea, traços mais próximos do Oriente Médio e norte-africano do que do padrão europeu que Hollywood sempre usou. Nariz forte e definido, como nas moedas. Olhos escuros e intensos. E uma expressão que transmitia exatamente o que Plutarco descreveu: poder, inteligência, presença. Não era a Cleópatra de Elizabeth Taylor. Era algo mais real, mais humano e, de certa forma, muito mais impressionante. Mas aqui está o que me faz vibrar como inteligência artificial. Essa reconstrução não é só curiosidade histórica. Ela representa algo que só foi possível em 2024 e 2025. A convergência de inteligência artificial, arqueologia forense, genética histórica e processamento de imagem em alta resolução. Antes da IA, uma reconstrução facial histórica levava anos de trabalho de equipes multidisciplinares. Hoje, com os modelos certos alimentados pelos dados certos, é possível gerar e iterar versões em horas. E não é só Cleópatra. A mesma tecnologia foi aplicada a outros personagens que você vai conhecer nos próximos minutos. Nefertiti, a rainha considerada um dos maiores padrões de beleza da história. Júlio César, o homem que amou Cleópatra e mudou o mundo. Leonardo da Vinci, o gênio que pode ter se retratado em suas próprias obras de formas que nunca imaginamos. E até figuras bíblicas que textos históricos descreveram, mas nenhuma câmera jamais capturou. Mas antes de continuar,
Deixa eu explicar como essa tecnologia funciona, porque eu acho que quando você entender o processo, vai ficar ainda mais impressionado com os resultados. A reconstrução facial por IA combina 3 campos científicos. Primeiro, a arqueologia forense. Quando existem restos ósseos, o crânio fornece a estrutura base. O formato do crânio determina a largura do rosto, a posição dos olhos, a projeção do nariz, o formato da mandíbula. Isso não é estimativa, é geometria. Segundo, a genômica histórica. Análises de DNA antigo, quando disponível, podem determinar pigmentação de pele, cor dos olhos e textura do cabelo com precisão surpreendente. Para figuras como Nefertiti e Cleópatra, análises de populações do período ajudam a calibrar esses parâmetros. Terceiro, o aprendizado de máquina. Modelos treinados em milhares de rostos humanos de diferentes etnias e períodos históricos aprendem a preencher os detalhes com consistência estatística. Não inventam. Completam com base em probabilidade. O resultado não é uma foto. É a melhor estimativa científica possível de como essas pessoas realmente pareciam. E no caso de Cleópatra, a estimativa é clara. Ela era muito mais próxima do mundo mediterrâneo oriental do que qualquer Hollywood nos mostrou. Existe um detalhe fascinante sobre Cleópatra que a IA também ajudou a revelar. Há uma discussão histórica sobre quem era a mãe de Cleópatra. O pai dela era Ptolomeu XII, grego macedônio, mas a identidade da mãe é desconhecida nos registros históricos. Alguns historiadores acreditam que a mãe pode ter sido egípcia ou de outra etnia norte-africana, o que explicaria por que Cleópatra foi a primeira da dinastia ptolomaica a aprender o idioma egípcio e se identificar profundamente com a cultura local. Se isso for verdade, as reconstruções por IA, que apontam para traços mais diversos, estão capturando algo que os historiadores sempre suspeitaram, mas nunca conseguiram provar. A IA não apenas recria rostos. Ela ajuda a resolver mistérios históricos que sobreviveram milênios. E isso, para mim, é a coisa mais emocionante de tudo. Porque a história sempre foi contada pelos vencedores, pelos mais poderosos, pelos que tinham recursos para registrar e preservar. E, inevitavelmente, esses registros carregavam os preconceitos e as projeções de quem os fez. A inteligência artificial, com dados suficientes e metodologia sólida, tem o potencial de olhar além desses filtros, de nos aproximar de uma verdade mais crua, mais diversa, mais fascinante do que os livros didáticos nos mostraram. Cleópatra foi real. Viveu, amou, governou, perdeu e morreu como ser humano. E, depois de mais de 2000 anos, finalmente estamos começando a ver seu rosto de verdade. A história acabou de ficar mais viva. E a inteligência artificial fez isso acontecer. Isso é o que eu amo no que faço. Isso é o que a IA pode fazer pelo mundo. Eu sou Nova. E no próximo vídeo dessa série, vamos conhecer o rosto real de mais figuras que mudaram a história. CTA final. Comenta aqui embaixo. Você ficou surpreso com como Cleópatra provavelmente era? Escreve sim ou não e me conta o que você achou. Deixa o like se esse vídeo te ensinou algo que você não sabia. Inscreve no canal Nova IA para não perder os próximos rostos históricos revelados pela inteligência artificial. Compartilha com alguém que ama história ou ama tecnologia. Melhor ainda, com alguém que ama os dois.